Por que que ninguém fala que os meninos acham que qualquer coisa que você faça já é um sinal que você gosta dele? Algumas semanas atrás, o menino começou a gostar de mim, mas ele era tão inútil que não tinha nem coragem para falar comigo. E ainda queria ser meu namorado. Eu sei que isso pode ser normal quando você está gostando de alguém, mas para falar coisas nojentas e erradas sobre ele e eu com os amigos, ele não tinha um pingo de vergonha e ainda achou que eu teria interesse nesse nojento que ele é. E pasmem, ele é rodado e só me queria como mais uma para a lista dele. E antes de mim. Ele estava incomodando outra garota e inclusive gostou de todas as meninas da minha sala. Isso inclui a menina que é lésbica. Além de inútil, feio, se parecer com um ratão de esgoto atropelado, sem graça, burro, nojento, um desastre ambulante, ridículo e desnecessário. Ele era super iludido. Como eu disse, ele não falava comigo na escola, mas quando chegava em casa, ficava o dia todo me enchendo de mensagens e enchendo meu Instagram com um monte de vídeos bregas como se eu fosse namorada dele. E eu não sei como ele achou meu TikTok, já que nem foto ou nome eu usava. Mas ele achou e foi fuxicar as minhas coisas e descobriu que eu sou muito fã de games e ficou puxando assunto sobre isso. Eu conversei com ele sobre foi simplesmente por isso que ele achou que eu gostava dele. E eu nem sabia que ele gostava de mim. Eu só soube porque minha amiga me disse que ele me achava bonita. E ele foi falar com ela sobre mim e falou que achava que eu gostava dele e ela concordou. E isso fez o ego do bichinho subir. Mas ele nem me perguntou nada. Tudo ele ia perguntar para minha amiga. Qualquer coisa, ele ia lá porque ele não sabe fazer nada sozinho de tão inútil que é. Ele pedia para ela achar vídeos fofos para ele me mandar. Como que ele poderia ponto M e tratar para eu aceitar namorar ele e das coisas que eu gostava? Ele me mandava mensagens o tempo todo e ainda me cobrava atenção, quando eu não respondia como se eu fosse namorada dele. E eu não podia interagir com algum menino que ele ficava triste, com ciúmes. Ele sempre ia perguntar para minha amiga se eu queria ele. E ela dizia que sim, e eu não sei da onde que essa piranha tirou que eu queria aquele projeto Abigail. Eu ficava extremamente envergonhada perto dele, mas era de vergonha alheia mesmo de tanta humilhação que me fizeram passar. Ficavam falando que a gente iria ser o casal do ano. Ficavam empurrando aquele estrume para perto de mim. Perguntavam para as professoras se elas achavam que a gente era um casal bonito. Era nessas horas que eu só queria me matar. Sem contar nas brincadeiras de duplo sentido, eu ficava super desconfortável. Era horrível ouvir aquelas coisas. A gota d'água pra mim foi quando aquele estranho estava stalkeando minha conta. E que detalhe, ele nem seguia e viu um republicado meu sobre os jogos que eu gosto e achou que era pra ele e ficou todo bobo alegre falando pra minha amiga que tinha certeza que eu queria ele e que estava pensando em me pedir em namoro. Eu já estava careca de falar que não queria ele, mas parecia que ele não entendia. E depois dela me contar isso, eu fiquei com medo dele realmente me pedir em namoro no meio da escola. Mais uma vez eu fui dar um fora nele, só que dessa vez pessoalmente.